Boa noite. Eu estou lendo o livro de Gálatas e eu quero passar essa parte para vocês. Você abre a tua Bíblia aí em Gálatas 2:15 até o 21, sobre a justificação pela fé. O apóstolo Paulo abandona seus comentários históricos e passa a uma discussão teológica dos princípios implícitos nos incidentes que acabam de ser mencionados, embora ainda se dirija mentalmente a Pedro e seus companheiros cristãos judeus. 2:15. O apóstolo introduz a gloriosa doutrina da justificação pela fé no contexto do conflito que teve com o apóstolo Pedro. Pedro se apartara dos crentes gentios com medo do grupo da circuncisão e já não comia com eles. Essa atitude era um retrocesso, pois além de ferir a comunhão da igreja, atacava também o evangelho da graça. Se a causa judaizante tivesse logrado êxito, a salvação seria uma conquista das obras, e não um presente da graça. Paulo aproveita essa situação para introduzir a doutrina da justificação pela fé. Varre-Virbes destaca que esta é a primeira vez que o termo justificação aparece na epístola, e provavelmente nos textos de Paulo, uma vez que Gálatas deve ter sido a primeira carta escrita de Paulo. A grande pergunta é: como pode o homem ser justo para com Deus? Jó 9:2. A resposta é clara: o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Este conceito é tão vital que 3 livros do Novo Testamento o explicam para nós: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Romanos explica o significado de o justo, Gálatas explica viverá e Hebreus explica pela fé. A justificação pela fé é a doutrina central do cristianismo. A reforma protestante a restabeleceu. Sempre que a igreja caminhou na verdade, essa doutrina foi sustentada. Sempre que entrou em declínio, foi esquecida. Com ela, a igreja mantém-se em pé ou cai. John Stott tem razão ao dizer que ela é central na mensagem da epístola, fundamental no evangelho pregado por Paulo e realmente essencial no próprio cristianismo. Ninguém pode jamais entender o cristianismo sem entender a justificação. Martinho Lutero referiu-se à doutrina da justificação como o principal e mais importante e o mais especial artigo da doutrina cristã. Ele chegou a dizer que se o artigo da justificação for alguma vez perdido, toda a verdadeira doutrina ficará perdida. A doutrina da justificação pela fé distingue o cristianismo das demais religiões. Através dos séculos, o homem tem empregado diversos métodos e meios para justificar a si mesmo. Lucas 10:29, como um acendrado esforço para guardar a lei, o ascetismo rigoroso, a tortura física, os sacrifícios para aplacar as divindades, a invocação de anjos, o apelo a santos, a compra de indulgências, as missas, o humanitarismo e a adesão a grupos religiosos, políticos e filosóficos. As religiões tentam abrir caminho da terra para o céu, mas o cristianismo é um novo e vivo caminho aberto por Cristo, por meio do seu sangue do céu para a terra. Mas o cristianismo é um novo e vivo caminho aberto por Cristo por meio do seu sangue do céu para a terra. O apóstolo diz que tudo provém de Deus, que em Cristo reconciliou consigo o mundo. Vamos destacar agora alguns pontos importantes para a nossa reflexão. A justificação é a doutrina essencial da fé cristã. 2:15 e 16, você pode ler na tua Bíblia. A justificação é uma doutrina evangélica revelada por Deus e não descoberta pelo homem. Tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma maneira, não pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Ambos foram justificados pela fé e não pelas obras. Se a justificação pelas obras fosse o caminho da salvação, o homem receberia a glória por essa salvação. Mas a justificação por meio da fé posiciona Deus no centro do palco da redenção e destina a ele toda a glória pela nossa salvação. John Stott diz que a palavra justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Na Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando ou isentando da culpa, mas também aceitando e tratando como justo. Concordo com Varre-Virbes quando ele diz que a justificação não é apenas perdão, pois uma pessoa poderia ser perdoada e depois voltar a pecar e tornar-se culpada.
Novamente, uma vez que fomos justificados pela fé, nunca mais seremos declarados culpados diante de Deus. A justificação também é diferente do indulto, pois um criminoso indultado ainda tem uma ficha na qual constam os seus crimes. Quando um pecador é justificado pela fé, seus pecados passados não são mais lembrados nem usados contra ele, e Deus não registra mais suas transgressões. Salmo 32:1-2, Romanos 4:1-8. Depois você confere lá na sua Bíblia. Destacamos aqui alguns pontos na elucidação dessa gloriosa doutrina. Em primeiro lugar, a justificação é um ato e não um processo. 2,16. A justificação é um ato exclusivo de Deus e não uma obra humana. É um ato irrepetível, completo e eficaz, e não um processo. A justificação não possui graus, uma vez que o menor crente que está tão justificado quanto o maior santo. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus estão justificados de igual modo, ou seja, nenhum cristão é mais justificado do que outro. Se fôssemos justificados pelas obras, isso implicaria um processo gradual. Em segundo lugar, a justificação tem na morte de Cristo a sua causa meritória, 2,21. Não somos justificados pelas obras da lei, nem mesmo por causa da nossa fé. Não somos justificados por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. A única obra que Deus aceita como base na nossa justificação é a obra do seu Filho na cruz do Calvário. O sacrifício expiatório de Cristo é a causa meritória da nossa justificação. Somos justificados em virtude da sua morte em nosso lugar e em nosso favor. Warren ressalta que Deus justifica pecados e não pessoas boas. Paulo diz que Deus justifica o ímpio, Romanos 4,5. João Calvino esclarece que os falsos apóstolos não rejeitavam a Cristo nem a fé, mas exigiam que as cerimônias fossem juntadas a ambos. Se Paulo tivesse admitido essa junção, eles estariam perfeitamente de acordo, e não haveria necessidade de perturbar a igreja com esse debate desagradável. William Hendrickson é meridianamente claro quando diz que a justificação, como um ato judicial de Deus, não descansa nas obras do homem. 3:11, 5:4, Romanos 3:20-28. Nem mesmo na fé como uma obra do homem, Efésios 2:8, mas unicamente na graça soberana de Deus em Cristo. Somente a obra mediadora consumada por Cristo provê a base legal em virtude da qual a justificação do homem chega a ser possível e também um fato real. Cristo satisfez completamente as demandas da lei de Deus, não só pagou nossa dívida, mas também rendeu a obediência que nós mesmos devíamos. 3:24, Romanos 3:24, 2 Coríntios 5:21, Efésios 1:7. Você pode conferir e anotar depois. Em terceiro lugar, a justificação tem na fé sua causa instrumental. 2:16. Somos salvos não pela fé, mas pela graça, mediante a fé. A fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental da justificação. A fé é um instrumento da justificação. Donald Guthrie, com razão, registra: a justificação não procede da fé, assim como não procede das obras, mas é apropriada pela fé. Apropriamo-nos do que Cristo fez por nós pela fé. A fé é a mão estendida que recebe o presente da vida eterna. Os judaizantes, entretanto, pleiteavam uma justificação fundamentada em Cristo e não nas obras. Paulo, porém, nada sabia a respeito dessa semi-justificação. Calvino está coberto de razão quando diz que não podemos ser justificados pela justiça de Cristo, a menos que sejamos pobres e destituídos da nossa justiça. Consequentemente, temos de atribuir tudo ou nada à fé ou às obras. Deu para entender? Essa daqui ficou meio estranho, né? Mas prosseguimos. William Hendrickson explica que a justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, não reduz Não é, ele está querendo dizer que nós não somos Jesus Cristo. Nós somos justificados por ele, mas nós não somos como Jesus, entendeu? Nós somos justificados por Cristo, mas nós somos pecadores. O William Hendrickson explica que a justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, não reduz o homem à mera passividade. Não é muito ativa árvore que recebe da terra a água e os minerais, bem como a luz e o calor do sol. O mesmo sucede com a fé. É receptiva, mas não passiva. João 3,16. Porque quem fez a obra foi Deus, não foi nós. Filipenses 2:12, 13. Em quarto lugar, a justificação tem nas obras sua consequência óbvia. 2:19. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. As obras não são a causa da nossa justificação, mas o seu resultado. Somos salvos pela graça, somente pela fé, mas a fé salvadora nunca vem só. A fé sem obras é morta. As obras são a evidência da nossa justificação.
Precisamos fazer aqui uma distinção entre justificação e santificação. A justificação é um ato e a santificação é um processo. A justificação acontece fora de nós e a santificação ocorre dentro de nós. A justificação acontece no tribunal de Deus e a santificação se dá em nosso coração. William Hendrickson reconhece que a justificação é a questão de imputação, por na conta de. E a culpa do pecador é imputada a Cristo, e a justiça de Cristo é imputada ao pecador. 2 Coríntios 5, 21. A santificação é a questão de transformação. 2 Coríntios 3, 17, 18. Na justificação, o Pai toma a iniciativa. Romanos 8, 33. Na santificação, o Espírito Santo é o agente. 2 Tessalonicenses 2,13. A justificação é um veredito judicial dado de uma vez para sempre. A santificação é um processo que continua toda a vida. É importante ressaltar, ainda que a justificação e santificação são distintas, mas não separadas. William Hendrickson é assaz oportuno quando escreve. Ao justificar o pecador, Deus pode ser considerado como o juiz que preside um tribunal de justiça. O prisioneiro está sentado no banco dos réus. O juiz absolve o prisioneiro, declarando-o justo e livre de culpa. Mas a história não termina aqui. O juiz volta-se para esse homem livre, agora adota como filho. Concede-lhe o seu Espírito, 4, 5, 6, Romanos 8, 15. Aqui é onde a justificação e santificação se encontram, porque a pessoa justificada, por pura gratidão e por meio do poder capacitador do Espírito Santo, começa a lutar contra os seus pecados e a realizar boas obras para a glória do seu juiz e Pai. As boas obras jamais justificam a ninguém, mas não é menos certo que nenhuma pessoa justificada quer viver sem elas. Efésios 2, 8, 10. Aí dá para falar mais. A justificação é a maior necessidade do homem. A maior necessidade do 2, 15, 16. A maior necessidade do homem não é a saúde, o prazer, a riqueza ou o poder, mas a salvação. Vou repetir. A maior necessidade do homem não é a saúde, o prazer, a riqueza ou o poder, mas a salvação. A maior tragédia do homem não é a pobreza, a doença, a morte, mas é estar separado de Deus e sob a sua ira. O pecado é a maior tragédia do homem. O pecado é pior do que a fome, do que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte. Todos esses males juntos não podem separar o homem de Deus, mas o pecado o separa agora de Deus e depois o afasta para sempre da presença do Altíssimo. Por que a justificação é a maior necessidade do homem? Em primeiro lugar, porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. 2,15. Como pode o homem pecador ter comunhão com Deus Santo? Como pode aquele que está arruinado e falido moral e espiritualmente ter sua dívida quitada diante de Deus? Como pode o transgressor ser justificado diante do reto e justo juiz? Em segundo lugar, porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. 2,15. O pecado é uma mácula que contamina. O homem está sujo e não pode lavar a si mesmo. Todo o seu ser está contaminado e poluído pelo pecado e ele não pode purificar a si mesmo. Sua justiça não passa de trapos de imundície aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, porque o homem é filho da ira e não pode alcançar o favor de Deus por si mesmo. 2,15. O pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Por isso, o pecador morto em seus delitos e pecados, escravos do mundo, da carne e do diabo, é filho da ira e está debaixo da ira de Deus. Como tal, não pode alcançar por si mesmo o favor de Deus. Em quarto lugar, porque o homem é imperfeito e não pode cumprir a perfeita lei de Deus. 2,15. No céu só podem entrar pessoas perfeitas. O pecado não entra no céu. Nada contaminado entra no céu. O homem é transgressor da lei e ele peca por palavras, obras, omissão e pensamento. A lei exige do homem perfeição, mas ele é imperfeito e por isso não pode ser justificado por suas obras. A justificação é recebida pela fé e não pelas obras. 2,16. Paulo refuta os judaizantes mostrando que a justificação não se dá mediante a preceitos da lei, mas por intermédio da fé. Não somos salvos por observar a circuncisão ou a abstinência de alimentos ou outros preceitos da